Eu planejei um jantar surpresa para anunciar a gravidez, mas minha cunhada escondeu minhas fotos de ultrassom para que eu não pudesse anunciar primeiro, porque ela também está grávida e queria ser a primeira a contar. Acabei confrontando ela na frente de todo mundo e agora minha sogra está exigindo que eu peça desculpas. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe sua opinião e, se possível, compartilhe este vídeo com seus amigos. Oi, vou tentar manter isso curto. Um pouco de contexto antes do incidente. Estou grávida de poucas semanas. Há alguns dias, planejei convidar toda a família para um jantar e fazer o anúncio. Era óbvio que seria uma surpresa, então fingi que era só um jantar de família normal, mas insisti que todo mundo estivesse presente. Acho que por causa disso minha cunhada, Haley, desconfiou que não era um jantar qualquer e que eu provavelmente tinha algo importante para contar. Como o irmão dela, meu marido, e eu estamos casados há 2 anos, ela fez as contas rapidamente e concluiu que íamos anunciar que eu estava grávida. Eu sei que ela já desconfiava porque ela chegou 2 horas antes do horário combinado para todo mundo chegar. Fiquei surpresa, meu marido também. Mas ela e o marido, Chris, disseram que chegaram cedo porque também teriam que sair mais cedo. Além disso, Chris queria conversar sobre uns assuntos de trabalho com meu marido. Pareceu inofensivo. Ficamos conversando um pouco. Em certo momento, Haley disse que precisava ir ao banheiro e saiu por alguns minutos. Não desconfiamos de nada. Por volta das 18 horas, o resto da família começou a chegar. Depois de um tempo, servimos o jantar. Antes de começar a comer, eu queria fazer o anúncio. Falei que tinha algo para contar, saí da sala e fui até o quarto para pegar as fotos do ultrassom que estavam guardadas e contar sobre a gravidez. Foi aí que tudo deu errado. As fotos não estavam onde eu tinha deixado. Estavam dentro de uma pasta Manila, no primeiro gaveta da mesinha de cabeceira. Eu não tinha mexido nelas depois disso, nem meu marido. Revirei o quarto inteiro, mas não achei. Chamei meu marido para ajudar na busca, porque além do anúncio, aquelas fotos eram muito importantes para nós. Não conseguimos encontrar e começamos a entrar em pânico. Felizmente, os convidados eram só meus sogros, meus pais e, claro, Haley e Chris. Era só família, então podíamos fazer eles esperarem sem nos preocuparmos tanto com aparências. Depois de quase 20 minutos revirando o quarto, estávamos quase desistindo e pensando em contar a gravidez mesmo sem as fotos e continuar procurando depois. Eu já estava chorando, porque não queria que a notícia saísse daquele jeito. Estávamos saindo do quarto para falar com a família, quando Haley bateu na porta e entrou. E, claro, a pasta estava na mão dela. Por alguns segundos, meu marido e eu ficamos sem reação, em choque. Ela começou a falar, disse que sabia que estávamos grávidos, que estava feliz por nós e queria nos parabenizar, mas que preferia muito que não fizéssemos o anúncio no jantar porque eles queriam anunciar primeiro. Eu não entendia nada até ela explicar que também estava grávida e que estava mais adiantada que eu, mas ainda não estava aparecendo. Ela e Chris estão casados há 4 anos, namoravam há muito mais tempo. Infelizmente, eles passaram por muitas dificuldades de infertilidade, por isso demorou tanto para engravidar. Não tinham contado para ninguém ainda, mas agora que estavam grávidos queriam fazer uma grande festa para contar a todos. Quando receberam o convite para o jantar, ela desconfiou que eu estava grávida. Para confirmar, aproveitou que foi ao banheiro e entrou no nosso quarto, achou a pasta e decidiu escondê-la para que não pudéssemos fazer o anúncio naquele dia. Como demoramos muito, ela imaginou que já tínhamos percebido que as fotos estavam sumidas e estávamos desesperados. Por isso resolveu vir falar com a gente e pedir para não anunciarmos naquele dia, porque afinal, depois de tudo que eles passaram com infertilidade, isso era o mínimo que podíamos fazer por eles. Era surreal. Meu marido e eu ficamos sem palavras. Ela entregou a pasta, pediu de novo para não anunciarmos e saiu como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Segundos depois, quando processamos o que tinha acontecido, eu explodi de raiva. Saí atrás dela, fui até a sala e na frente de todo mundo confrontei ela. Não me importei que a família toda estava olhando e ouvindo. Eu estava muito nervosa. Falei que o que ela fez era muito errado, que era absurdo esconder o ultrassom de outra pessoa só para ser a primeira a anunciar a gravidez. Disse que gravidez não é competição e que tratá-la como se fosse era muito estranho. Todo mundo ficou confuso, sem entender o que estava acontecendo. Haley começou a chorar, dizendo que eu tinha estragado o plano dela de anunciar de forma especial. Teve muita confusão, briguei feio com ela e com Chris, e eles acabaram indo embora. Com a discussão, meus pais e meus sogros acabaram descobrindo que tanto eu quanto Haley estávamos grávidas, mas, dadas as circunstâncias, ninguém conseguiu me parabenizar direito. Tentaram, mas não foi nada como eu imaginava.
Jantamos em silêncio, depois todos foram embora e eu me senti péssima, não pelo que ela fez, mas também pela forma como tratei Haley. Embora eu nunca tenha passado por infertilidade, sei que é muito difícil. Ela contou que fizeram 2 tentativas de FIV, fertilização in vitro, que foi exaustivo física e emocionalmente, além de 2 anos tentando engravidar naturalmente antes disso. Agora que finalmente conseguiram, queriam anunciar de um jeito especial. Isso eu entendo e acho justo. O único erro dela foi esconder a pasta para me impedir de anunciar. Enfim, eu consigo entender de onde veio o desespero dela, mesmo achando a atitude errada. Mas também me sinto mal pela forma como lidei com a situação. Acho que reagi de forma muito emocional. Conversei com meu marido sobre isso. Há algumas horas minha sogra me ligou, foi educada, mas deixou claro que achava que eu fui insensível ao falar da infertilidade dela na frente de todo mundo, sabendo que era algo que ela não queria revelar. Agora estou me perguntando se devo pedir desculpas, porque realmente não quero ser vista como uma pessoa insensível por ter gritado com minha cunhada na frente de todos no meu jantar de anúncio de gravidez. Atualização 1. Oi, pessoal. Decidi falar com minha cunhada para tentar resolver as coisas. O que ela fez não foi certo, mas também não me orgulho da forma como reagi. Acho que a única solução era conversar com ela e ver como as coisas se ajeitavam. Liguei para ela hoje de manhã. Achei que ela já tinha me bloqueado, mas não. Quando atendeu, estava muito fria e disse que, se eu estava ligando para insultá-la mais, era melhor desligar logo porque ela não pretendia pedir desculpas. Não era o começo ideal, mas decidi falar o que queria dizer mesmo assim. Disse que sentia muito pela forma como reagi no outro dia, que não era meu lugar falar da gravidez dela nem da luta contra a infertilidade na frente da família, independentemente do quanto eu estava brava. Falei que gostaria de resolver as coisas, se ela concordasse. Houve um silêncio. Dá para perceber que ela não esperava isso, provavelmente achou que eu ia brigar ainda mais. Depois da minha desculpa, ela disse que aceitava e que estava feliz que eu tinha caído em mim, porque eu estava certa. Não era meu lugar falar nada daquilo e eu tinha estragado algo muito especial para ela. Disse que estava planejando uma grande festa há semanas e que ia mandar os convites essa semana, mas que agora eu não receberia convite por causa do meu comportamento. Aí eu comecei a ficar irritada, porque ela estava agindo como se tivesse toda a razão moral, mesmo não tendo. Foi ela quem começou tudo ao esconder a pasta, foi ela quem fuçou meu quarto e minhas coisas pessoais. Não entendo como ela achava que podia falar comigo nesse tom. Falei claramente que eu já tinha pedido desculpas e feito minha parte, mas que não precisava ouvir ela fingir que não cometeu nenhum erro. Lembrei que ela tinha começado tudo isso. Ela respondeu que, se eu me sentia assim, então minha desculpa não era sincera. Disse que estava só se protegendo e protegendo o marido, e que eu deveria ter reagido de forma normal em vez de surtar no outro dia. Que a culpa era toda minha e se eu achava diferente, então não estava sendo sincera. Fiquei muito irritada. Ela estava me tirando do sério. Decidi que não ia continuar a conversa. Já tinha pedido desculpas, já tinha feito minha parte. Não precisava mais falar com ela. Enquanto ela ainda falava, desliguei o telefone. Foi até satisfatório, para ser honesta. Depois disso, conversei com meu marido e com minha sogra de novo e contei tudo. Meu marido ficou tão irritado quanto eu com a atitude da irmã. Disse que Haley estava sendo muito mimada e que muita gente no mundo passa por problemas de fertilidade e gestações difíceis, mas isso não dá a ela o direito de agir assim. Falou que estava feliz por eu ter feito minha parte e pedido desculpas pelo meu comportamento, porque realmente não era meu lugar falar dos problemas dela, assim como não era o lugar dela fuçar minhas coisas, esconder meu ultrassom, etc. Disse que eu fui a pessoa maior, pedi desculpas primeiro, e ela teve a chance de consertar as coisas pedindo desculpas também, já que foi ela quem começou. Mas, em vez disso, ela preferiu ser mesquinha e fingir que não fez nada errado. Então, ele disse que não preciso mais falar com ela e que estou liberada. Fiquei feliz com a reação dele, mas minha sogra tem outra opinião. Ela começou dizendo que eu preciso dar um tempo para Haley esfriar a cabeça, porque falou com ela e ela ainda está muito magoada, já que isso era muito importante para ela e, na opinião dela, eu estraguei tudo. Então, naturalmente, ela ainda está muito chateada e minha sogra me disse que eu deveria dar uns dias e tentar falar com ela de novo, pedir desculpas mais uma vez e talvez aí a Haley estivesse mais receptiva. Obviamente, tanto eu quanto meu marido dissemos que não íamos fazer isso, porque não era só ela que se sentia assim. Ela também tinha estragado algo muito especial e importante para nós. Era o anúncio da gravidez do nosso primeiro filho e nós também queríamos fazer algo bonito para a família. Mas ela acabou com tudo para nós. Mesmo assim eu fui lá e pedi desculpas para ela,
Porque mesmo com tudo o que aconteceu, eu sei que não deveria ter falado das dificuldades dela na frente de todo mundo, principalmente sabendo que ela não queria que isso viesse à tona. Meu marido me defendeu na hora da conversa com a minha sogra, e eles acabaram brigando um pouco, porque meu marido falou que ela estava sendo injusta e tendenciosa a favor da Hailey, mesmo sabendo que a Hailey estava errada. Mesmo assim fui eu quem pediu desculpas primeiro. Para manter a paz na família, a Hailey também poderia ter pedido desculpas, mas ela preferiu não fazer isso e preferiu ficar nessa mesquinharia. Então agora ninguém tem direito de cobrar mais nenhum pedido de desculpas de mim. Eu já disse o que tinha que dizer e acabou. Claro que minha sogra não gostou nada disso, e como eu disse, eles brigaram. Meu marido acabou desligando o telefone na cara dela enquanto ela tentava defender a Hailey, e disse que aquilo estava ficando ridículo. Desde então decidimos que enquanto a Hailey não pedir desculpas, não vamos falar com ela nem ter qualquer tipo de contato. E isso vale também para minha sogra, porque ela decidiu se meter. Já com meu sogro a situação está tranquila, porque ele se manteve totalmente de fora. Quando tentamos falar com ele sobre isso, ele cortou e disse que prefere ficar fora do drama. Falou que confia na gente para resolvermos sozinhos, independentemente de conseguirmos resolver ou não, ele não quer estragar a relação com nenhum dos filhos, então vai ficar de fora mesmo. Eu respeito muito isso. Então no momento estamos em péssimos termos com minha cunhada e com minha sogra. Não sei quanto tempo isso vai durar e eu me sinto mal por causa disso, porque como eu disse, estou grávida do meu primeiro filho e isso é muito importante para todo mundo, mas tudo deu errado e naturalmente estamos chateados. Mesmo assim, estamos tentando tirar o melhor da situação. Vamos fazer outro jantar em alguns dias, dessa vez só com meus pais, meu sogro e alguns amigos e parentes próximos, para fazer um anúncio maior para as outras pessoas que a gente conhece. Meus pais têm sido extremamente apoiadores em todas as minhas decisões e ficaram muito orgulhosos de mim por eu ter pedido desculpas primeiro, independentemente do que aconteceu depois. Eu estava muito mal por causa de tudo que aconteceu no primeiro anúncio, mas foram meus pais, junto com meu marido, que me tiraram do buraco. Eles planejaram essa nova festa maior com mais gente, e me surpreenderam com isso para me animar. Então, claro, sou muito grata e me sinto muito sortuda por ter pais tão incríveis e um marido maravilhoso. Esse jantar novo é exatamente o que eu precisava para virar o jogo e recuperar o controle da situação. Atualização 2. Beleza, a festa aconteceu hoje. Mas antes de falar dela preciso deixar algumas coisas bem claras. Eu amo meu marido, amo tudo o que ele faz por mim e temos um casamento muito igual. Ele não prioriza a família dele em cima da minha, nem eu faço isso com a minha. Fui eu quem decidi pedir desculpas. Meu marido não me obrigou a pedir desculpas para Hailey. Deixo isso muito claro. Não é um casamento em que a gente obriga o outro a fazer coisas. Ele só aconselhou, falou que achava que podia ser o caminho certo e fez isso de forma bem leve e carinhosa. Na verdade, ele só deu um empurrãozinho na direção que eu já estava querendo ir. Eu me lembro muito bem que, no dia que todo mundo foi embora, conversei com ele e contei como eu estava me sentindo. Falei que estava com remorso por ter falado das dificuldades dela na frente de todo mundo, sabendo que ela não queria isso exposto. Falei que queria pedir desculpas por isso, e ele respondeu que, se era assim que eu me sentia, ele ficaria muito feliz se eu realmente pedisse desculpas, sem me preocupar com a pinta que ia ficar. Ele reforçou que ela também estava errada, e que, provavelmente, depois que eu pedisse desculpas, ela faria o mesmo. Ele errou feio nisso RS, mas dá pra perceber pelo tom que ele jamais me forçou a nada. Confiem, ele é um homem incrível e nunca me obrigaria a fazer algo que eu não quisesse. Além do mais, eu sou adulta, eu tomo minhas próprias decisões. Com minha sogra a conversa foi um pouco diferente. Ela me ligou, falou o quanto a Hailey estava magoada, disse que entendia que a situação tinha sido ruim para as duas partes, mas deu várias indiretas de que ficaria muito feliz se eu fosse a pessoa maior, falasse com a Hailey por conta própria, já que a Hailey não ia falar comigo primeiro, e resolvesse tudo, porque né? Ela é a avó que está chegando e não quer estragar a relação com nenhum dos filhos. Não vou dizer que foi manipulação pesada, mas com certeza ela estava tentando controlar a situação se envolvendo. De qualquer forma, ela também não me obrigou a nada. Eu já estava com a intenção de pedir desculpas primeiro e tentar consertar as coisas, porque acreditem ou não, antes disso a Hailey e eu tínhamos uma relação bem boa. Eu só queria que tudo voltasse ao normal. Então decidi ser a pessoa maior e pedir desculpas primeiro. Só isso. Ninguém me obrigou a nada. Espero que tenha ficado claro. Agora sobre a festa. Como eu disse, era só gente bem próxima. Alguns amigos, alguns parentes, meus pais e, claro, meu sogro.
Para ser honesta, tanto eu quanto meu marido estávamos meio desconfiados se o meu sogro ia conseguir vir mesmo, já que estamos brigados com a esposa dele. Quase achei que ele não viria. Mas quando meu marido o convidou, ele disse que ia. Ficamos esperando ele ligar cancelando, mas não aconteceu. E ficamos bem surpresos e felizes, quando ele realmente apareceu. Claro que a esposa dele não veio, mesmo tendo sido convidada, só por educação. Depois, quando conversamos com ele, perguntamos se tinha sido difícil vir. Ele falou que obviamente não foi fácil, mas que já tinha decidido que não ia tomar partido nem fazer escolhas que não fizessem sentido a longo prazo. Disse que prometeu que não ia se meter e que ia ser justo com as duas partes, e isso fazia parte de ser justo. Falou que tanto a Haley quanto a esposa dele estão bravas com ele por ele ter vindo, mas que ele não liga. Disse também que vai na festa de anúncio da gravidez da Haley também. É a única forma de se manter realmente neutro. Ele não quer perder tempo com nenhum dos netos e não quer estragar a relação com nenhum dos filhos. Eu concordo completamente com ele. Ele contou que brigou com a esposa antes de sair de casa por causa disso, mas falou que isso é problema dele e que a gente não precisa se preocupar. Eu sinto um pouco de pena que tudo isso esteja acontecendo, mas pelo menos temos uma pessoa do lado da gente nessa história. Atualização 3. Oi pessoal! Faz algumas semanas que postei aqui e, no geral, as coisas estão indo bem comigo e com meu marido. Estamos felizes, saudáveis e é isso que importa. Infelizmente a situação com minha sogra e com a Haley não melhorou. Mas, sinceramente, a gente não tá nem aí, porque elas estão insistindo em se fazer de vítimas quando claramente não são. A festa delas aconteceu há poucos dias e todo mundo que foi disse a mesma coisa. A Haley passou a festa inteira dando indiretas e falando mal de mim e do meu marido, e minha sogra rindo junto como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Ela ficou dando várias dicas do que aconteceu e que levou à nossa briga. Claro que as pessoas perceberam, me perguntaram e eu não neguei nada. Falei a verdade mesmo, porque se ela vai ficar falando da situação, eu não vou ficar quieta e deixar ela criar uma narrativa falsa. Meu marido achou que fiz o certo, porque se ela quer espalhar uma versão distorcida, a gente tem que garantir que ela não consiga, ainda mais sendo ela quem começou tudo. No resumo, ela ficou se fazendo de vítima o tempo inteiro, dando indiretas de que eu tinha zombado da dificuldade dela com infertilidade e que eu estava me gabando de ter engravidado primeiro, o que é imaturo demais e obviamente nunca faria algo assim. As pessoas perceberam as indiretas, falaram comigo e eu disse na lata que aquilo era tudo lorota. Contei exatamente o que aconteceu para que soubessem a verdade. Não sei o que cada um vai achar disso, mas pelo menos fico aliviada que a verdade saiu. A maioria das pessoas foi muito compreensiva comigo. Disseram que já desconfiavam que o que a Haley estava tentando passar não era verdade, e que ficaram felizes por terem conversado comigo para confirmar. Claro que teve gente que nem se deu ao trabalho de me procurar, mas não me preocupo com isso. As pessoas que eu realmente me importo e que se importam comigo da família do meu marido já falaram comigo, esclareceram tudo e é só isso que importa. Sei que a Haley e minha sogra vão ficar muito irritadas com isso, mas, bom, elas que começaram, então que aguentem as consequências. Atualização 4. Oi, pessoal! Já faz alguns meses desde a última atualização. Dei à luz a uma menininha linda e saudável há poucos dias. Tanto eu quanto minha filha estamos ótimas, e é incrível tê-la aqui finalmente depois de tanta espera. Meu marido está sendo o homem mais feliz do mundo agora, e nada consegue mudar isso, nem mesmo a Haley e minha sogra tentando nos irritar até o último segundo. A Haley teve a filha dela há algum tempo e fico feliz por ela, mas queria muito que elas nos deixassem em paz. Elas não falam diretamente com a gente, mas a Haley tem falado para todo mundo não vir nos visitar, tentando convencer as pessoas a ficarem longe porque quer que todo mundo tome partido. Só que quem já conversou comigo sabe a verdade, então ninguém está caindo nessa. As pessoas têm vindo me visitar, me parabenizar e, de quebra, me contam o que a Haley anda aprontando. É bem frustrante, para ser honesta, e o fato de minha sogra estar do lado dela deixa tudo ainda pior. Felizmente, meu sogro manteve a palavra e continua sendo justo com os dois lados. Ele nos disse que a esposa dele está muito insatisfeita com a decisão dele, mas não pode fazer nada para mudar, então está tendo que engolir. Eu só queria que ela enxergasse como está prejudicando a relação com o próprio filho, mas parece que ela não se importa nem um pouco. Enfim, dane-se. Pelo menos eu estou aqui para apoiar meu marido. O pai dele está aqui. Meus pais também estão do nosso lado. E agora, com minha filha aqui, sei que ele nunca vai deixar esse tipo de bobagem o abalar. Então eles podem tentar o quanto quiserem, não vão conseguir nos atingir. É isso. Estamos focados na nossa família, na nossa filha e no que realmente importa.
Obrigada a todo mundo que acompanhou e deu apoio aqui. Significa muito.